está concluindo algo, né? Então, isso é motivo de alegria, com certeza. Assim. Ô Bruno, a hora que você quiser começar, viu? Pode, tá gravando já? Já tá gravando já. Show. Câmera. Brincadeira. Gente, vamos orar para começar, Isso. então. Essa é a última aula do nosso curso, né? A visão da igreja local. Agradeço a vocês por estarem aqui, né? E também agradeço a Beth School, né? Que o Paulinho, na pessoa do Paulinho, da Vera, que tem dado todo o suporte aí para que esse ministério continue avançando, né? Então, vamos consagrar aqui ao Senhor essa nossa aula, esse tempo. Conto muito com a participação de vocês, como sempre, não me deixem só, vocês já sabem, né? No meu problema aqui de me sentir solitária, então falem comigo, interajam, e é isso. Pai, nós te agradecemos, engrandecemos o teu nome, agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, porque podemos, Pai, ainda fazer parte, sabe, Deus, de um país onde há liberdade, com todos os problemas que nós temos, mas nós temos liberdade de ler a Bíblia, de falar da palavra. Sabe, Senhor, existem lugares ao redor do mundo em que a Bíblia tem que entrar, Senhor, sabe, num esquema quase parecido com um descaminho, né, como algo ilegal, porque é realmente proibido, sabe, Deus? E como nós precisamos valorizar, como o Marcelo falou aqui, né, valorizar cada oportunidade de aprender mais, de construir mais a respeito da sua palavra. Deus nos dá corações aqui sensíveis, corações abertos, um coração mesmo como uma terra fértil, sabe, Deus? E que o Senhor nos dê, Pai, aquela unção, sabe, Deus, de capacitação, para que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos pessoas que praticam. Em nome de Jesus. Amém. Galera, vamos lá então. Vou apresentar aqui para vocês a minha tela. Vou pedir só para alguém me sinalizar quando estiver aparecendo. Opa. Vamos lá. Será que tem que ser? Acho que tem que ser a tela toda. Hoje eu fiz diferente. Normalmente eu entro com 2 acessos, né? Mas hoje eu estou entrando com um só. Então, peraí. Eu me entendendo aqui com a tecnologia, como sempre. Vou tirar. Assim. Estão vendo a minha tela? Por favor, alguém aí me sinalize. Sim. Yes! Você está, então, na última aula oficialmente da visão da igreja local. Nosso tema é pastoreio, crescimento e multiplicação. Parabéns, você é um vencedor. Não só pela aula, mas porque a palavra diz que você é. E vamos seguir aqui só relembrar onde a gente, né, de onde a gente saiu e onde a gente chegou. Então, a gente começou com a nossa primeira aula, que falava de como a nossa igreja se organiza, e a gente falou de comunidade, né, sobre ser comunidade local. Fomos para a aula 2, em que nós falamos sobre a organização da comunidade em ministérios. Depois, fomos para a aula número 3, em que a gente falou de células e discipulado. E estamos agora, finalmente, aqui na aula 4, pastoreio, crescimento e multiplicação. Preparados? Apertem os cintos e vamos aí. Recapitulando, então, sempre lembro do Mateus com esse slide aqui, né, que a gente falou da nossa localização no mundo, né, falando aí como Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo, em que uma parte dela está no Brasil, né, uma parte dessa igreja brasileira está em São Paulo, uma parte dessa igreja paulistana está em Carapicuíba
e uma parte ainda dela mais específica está na Betsaida Central, que somos nós, né? Aqui também a gente falou sobre a organização Igreja de Cristo, comunidade local, né? E aí nichando um pouco mais os ministérios, né? Esses ministérios, eles servem para quê? Para organizar a atividade dessa comunidade, para que seja gerada edificação, né, no corpo ali, nas pessoas que estão fazendo parte daquela comunidade, e para que isso venha a retornar em salvação, em pessoas, em novos convertidos, né? Seguindo, a gente falou então dos ministérios da Betsaida, aí especificamente, né, apresentando os principais, pelo menos aqui, né? Falamos especificamente das células e do discipulado, né, como ferramenta aí de crescimento. Aqui não custa a gente lembrar também, né, que é um mandamento de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A gente até brinca assim, né? Se você tivesse no seu leito de morte, né? Quais seriam as últimas coisas que você falaria para aqueles que estão próximos de você? Você falaria para alguém descongelar uma carne ou para comprar uma roupa nova? Geralmente, né, a gente sabe, quando a gente sabe que está nos nossos últimos momentos, a gente prioriza e fala o que é mais importante, o que não pode ficar esquecido de jeito nenhum. Essas são as palavras de Jesus antes dele subir aos céus, né, de volta para o Pai. Então a gente acredita que com certeza esse mandamento aqui é muito importante mesmo, né? Bom, hoje a gente vai falar de pastoreio, e aí eu queria já propor aqui uma reflexão, uma perguntinha básica, né? Sobre quem é o pastor. Queria que quem pudesse falar um pouquinho aí. Quem é o pastor e o que ele faz? De uma forma assim, bem sucinta mesmo. Quem é o pastor e o que ele faz? Quem puder abrir o microfone aí já começar participando, agradeço. Quem é o pastor e o que ele faz? Eu vou na definição, hein? Pastor é o cara que pastoreia, que guia. Boa. Foi o Matheus? Eu mesmo. Ah, tá. Meu aluno valoroso. Obrigado, Matheus. É a pessoa que cuida das ovelhas, igual a fotinho que tá aí. Isso. Boa. Literalmente. Mais alguém gostaria de falar? Seria a representação patriarca, né? Dentro da igreja. Um líder, né? Pela família. Legal. Muito bom. Um líder, um guia. Muito bem. Vocês se identificaram com as ovelhinhas aqui, ó? Eu sou essa aqui que está empurrando a outra. Estão vendo aqui? Que eu sempre ando meio desengonçado. Certeza que essa ovelha aqui seria eu. Gente, brincadeiras à parte, pastor é literalmente aquele que conduz ao pasto. Não sei se alguém sabia disso, que a palavra surge daí, né? Então, quando a gente fala em pastor, é aquele que conduz ao pasto. Conduz quem, né? Conduz um rebanho, porque aí a gente está falando da atividade natural mesmo, né? Bem, e por que esse pastor conduz essas ovelhinhas ao pasto? Porque elas se alimentam daquele pasto, né? Mas tem uma função ainda mais importante, né? Não mais importante, mas vamos falar assim, tem uma função específica, né? Para que o pastor conduza essas ovelhas ao pasto. Alguém saberia dizer por que esse pastor tem que conduzir as ovelhas ao pasto? Por que elas não vão sozinhas, por exemplo? Porque elas se perdem, né? Se perdem. E quando se perdem, o que pode acontecer? Ovelha, a gente vai conversar um pouco sobre isso. A ovelha é o bichinho mais bobo que tem, né? Então, elas não sabem escolher o ambiente seguro para se alimentarem, por exemplo, né? Então, se a ovelha está sozinha, ela vai ver onde tem pasto, ela vai comer, mas ela não está percebendo se tem algum risco, se tem algum predador,
né? Se ela pode se machucar aonde ela está ali passando. E o pastor é a pessoa que zela pela segurança das ovelhas enquanto elas se alimentam, enquanto elas se exercitam, né? Porque aí a ovelha come o pasto, fica gordinha, aí caminha, aí se exercita e continua crescendo e ficando com aquela lã bonita, né? Que vai depois ali para a tosquia. Isso falando no âmbito natural mesmo, né? A profissão, vamos dizer assim, do pastor, né? Só que olha que figura interessante que o Senhor Jesus usou para representar, em primeiro lugar, a figura dele mesmo perante a sua igreja, né? Porque Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Com certeza vocês já ouviram esse versículo. Mas assim, vamos continuar nessa reflexão do pastor, de quem conduz ao pasto, né? Aqui diz assim, 2 Timóteo 2:2: e as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Existe a gente tem hoje na nossa igreja, né, na nossa comunidade, a gente tem o nosso líder, né, que a gente chama de pastor, o nosso líder principal, porque a gente compreende que ele faz essa figura exatamente do que Jesus representava, né? Então, ele conduz um rebanho, não de ovelhas, mas de pessoas, né, agora, ao lugar do alimento, ao lugar do descanso, e nos mantém em segurança do quê? Do predador, do inimigo, né? Se a gente parar para pensar nessa figura, faz muito sentido, né? Porque se você está só ali se alimentando do que você... Vamos imaginar uma coisa bem absurda aqui, né? Então, você aceitou Jesus, você foi salvo, né? Mas aí você começa a fazer da sua vida o que você acha que deve, após a salvação. Dá certo? Né? A gente sabe que não, né? É muito difícil uma pessoa aceitar Jesus e sozinha ela se conduzir, né? Uma ovelhinha, né, que acabou ali de ser gerada, conseguir se conduzir sozinha. Ela precisa de pastoreio, ela precisa de alguém que conduza ela aos verdes pastos, né? E aí a gente lembra do Salmo 23, né? Quem lembra, né? Tem gente que deixa até aberta a Bíblia, né, no Salmo 23. Na mesa de casa, assim. Alguém lembra do Salmo 23? Alguém sabe recitar de cor? Alguém se arriscaria? Não? Amiga, eu não sou mestre, não. Mas assim, Não, mas Passo. Salmo o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nossa, mas com esse ânimo, irmã. Não, mas de cor eu não sei, não. Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu acho que eu também não sei tudo, não. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é assim? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é isso? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que esse salmo está falando? Está falando de um trajeto, de um caminho, né? Mas de um caminho que você não está sozinho. Que mesmo diante dos riscos, que quando ele fala assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que você enfrente riscos ali, você tem um guia, alguém que está te levando ao lugar certo para que você se refrigere, para que você busque alimento, para que você cresça. Tá dando para entender, gente? A ideia do pastoreio aqui? Sim. A gente vê um Deus que se apresenta para nós como um Deus que deseja continuidade da nossa parte, né? Então, assim, aquilo que a gente vai ver aqui, que é aquilo que nós recebemos, a expectativa de Deus, né? O coração de Deus está posicionado no seguinte sentido, de que a gente consiga transmitir, passar adiante aquilo que nós temos recebido, né? Ah, tá, isso aqui eu vou falar já já. Então, assim, a gente pensa nas fases da vida cristã, né? Quando a gente aceita Jesus, a palavra compara a gente com alguém que nasceu de novo, não é isso?
Se a gente acabou de nascer, a gente é o quê? Vamos pensar numa forma bem literal aqui. Seríamos bebês, concordam? Bebês. Uma pessoa que nasceu de novo, ela é um bebezinho, né? Então ela precisa o quê? De cuidado, de alimento, ela não se alimenta sozinha, né? Precisa aprender a andar, a falar, a se comunicar. E não é exatamente assim quando a gente começa a nossa vida cristã. Não sei quantos tiveram assim, se recordam desse momento. E mesmo, por exemplo, eu que fui criada, entre aspas, assim, né, na igreja, vamos dizer, nasci num lar cristão, mesmo assim, quando eu de fato comecei a ter as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo, que eu creio que foi quando de fato a salvação começou a se desenvolver em mim, eu tive esse momento de precisar aprender tudo, assim. A sensação que eu tinha é que tudo que eu acreditei a vida inteira estava tudo errado e eu precisava que alguém me ensinasse, né, como seguir a Jesus de verdade, de fato, né? Então, a palavra fala assim: quando eu era menino, né, eu pensava como menino, eu sentia como menino, né, e fazia coisas típicas de menino, mas logo que vinha a ser homem, deixei as coisas de menino para trás, né? Então existe também uma questão assim, que a gente fala, ah, a gente nasceu de novo, nós somos como crianças espirituais, aí até acabam deturpando aquele texto, né? Jesus fala que a gente tem que receber o reino como uma criança. Sim, receber como uma criança, mas não viver para sempre no reino de Deus na condição de uma criança, porque uma criança não reproduz. Vocês concordam? Tá dando para entender o raciocínio? Para eu reproduzir, pensando na vida de maturidade natural, eu preciso crescer, me desenvolver, não é verdade? Para que aí então eu seja capaz de reproduzir, né? De dar cria, vamos falar dessa maneira assim. Então é necessário que a gente cresça, é necessário que a gente amadureça, para que a gente consiga gerar outras vidas, para que outras vidas venham a conhecer a Cristo através de nós. Certo? Sim, é tipo uma maturidade espiritual, né? Que você vai conseguindo ao longo do tempo. Exatamente, exatamente. E Deus, ele se apresenta para nós como um Deus de gerações. Vocês já viram que Deus se apresenta assim, principalmente no Antigo Testamento? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Mais à frente também ele fala com Salomão: eu sou o Deus de Davi, seu pai. Né? Então, por que Deus se apresentava dessa maneira, como um Deus de geração? Por causa disso aqui, ó, existe um princípio, né, no reino de Deus, que é o princípio da continuidade, de você transmitir aquilo que você recebeu para uma próxima geração. Seja uma geração de filhos naturais, então, por exemplo, a gente tem aqui o Mateus, né? O Mateus, ele é geração da Vera e do Paulo. O que a Vera e o Paulo receberam foi transmitido para o Mateus, né? E o Mateus agora, quando tiver os seus filhos, vai dar continuidade, vai continuar a transmitir, né? Vai ensinar os filhos dele a adorarem a Deus, a conhecerem o Senhor. Ok, isso no âmbito natural, mas também no âmbito espiritual, né? Então, quando a gente fala de Jesus para alguém, quando a gente evangeliza e quando a gente começa a trabalhar, a ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa, a gente está dando continuidade ao reino também, porque a gente está transmitindo para uma próxima geração, porque essa pessoa que está recebendo, se ela receber, se ela aceitar o reino, ela vai transmitir para outros também, conforme está escrito aqui. Certo? Eu queria que a gente pensasse muito sobre isso, porque a nossa comunidade, por que isso está aqui, né, Bruna, na visão da igreja local? Porque a nossa comunidade é uma igreja, é até engraçado falar assim, mas é só para que a gente consiga entender. A nossa comunidade é uma comunidade de pastoreio, né? Eu acho que, o Dani, desculpa te pôr assim na berlinda aqui, mas você se importaria de compartilhar até um pouquinho da sua experiência, de quando você chegou na igreja, que você comentou comigo, assim, que até você ficou impactada, assim?
com a forma das Sim. pessoas? Eu Pode falar. eu vim de uma igreja assim que a gente não tinha muito costume de discipulado, né? Esse células, enfim, esse cuidado mais profundo assim. Então, quando eu cheguei assim na Bethsaida, né, eu comecei a ter um relacionamento com o Gui, enfim. Eu falo pro Gui que eu até me espantei assim com o cuidado mesmo da igreja, porque às vezes eu me sentia mais próxima das pessoas daqui da Bethsaida, que eu nem tinha tanto contato diário, né? Porque eu morava longe, morava em São Paulo, morava em Carapicuíba. Mas eu me sentia mais parte daqui, às vezes, do que de onde eu congregava, né, na época, porque a gente não tinha esse cuidado mesmo e tudo mais. Então isso me chamou muita atenção aqui dentro, assim, realmente que você falou, essa questão de pastoreio, de cuidado, é muito profunda, né? Eu pude perceber, mesmo não estando ainda oficialmente congregando na Bethsaida, né? Só depois que eu vim, depois que eu casei e tudo mais. Mas é muito forte isso mesmo, assim, dá para perceber essa questão de cuidado, de pastoreio. Obrigada, Dani, por compartilhar. Para vocês verem, assim, eu lembrei aqui de uma conversa que a gente tinha tido e pedi para ela compartilhar por isso. Eu achei importante. Mas por que isso impacta tanto? Porque, na verdade, é a palavra. Toda vez que a gente está cumprindo um princípio da palavra, como, acho que não lembro o nome dela agora, acho que é a pastora Eliana que fala, que a palavra se garante, né? Então, quando a gente está cumprindo um princípio da palavra de Deus, é muito claro, é muito efetivo e é muito poderoso, né? A nossa comunidade, e aí falando agora na pessoa do pastor Samuel, da pastora Amélia, eles têm essa revelação mesmo de Deus, né? De que o cuidado que Jesus expressou ali para com os seus discípulos e as ordens que Jesus deixou, vamos chamar assim, né? As ordenanças, elas são para hoje, né? Aquele modelo de pastoreio não ficou lá no Antigo Testamento perdido, só para a gente ler e achar bonito. Não, é para que a gente continue. É a palavra-chave de hoje, né? É continuidade. Então, aquilo que aqueles 12 discípulos receberam, né? Um deles escolheu um caminho diferente, que foi Judas, mas os demais continuaram a transmitir, continuaram passando isso para frente. E isso chegou até nós. Vocês conseguem perceber o poder disso, né? O poder do pastoreio. E por isso que a nossa comunidade, a nossa igreja, né, na pessoa da nossa liderança, que é o pastor Samuel, a pastora Amélia, eles têm isso muito forte e desejam, passam isso para a gente, né, mas no intuito de que nós também possamos transmitir isso para outras pessoas. Aqui eu separei, gente, tem muitos textos legais na Bíblia que daria para a gente usar aqui para falar sobre isso, tá? Mas eu separei esse capítulo de Mateus 18, me chamou muito a atenção. Tem algumas lições importantes, né, na parábola da ovelha perdida, que eu acredito que todos conheçam, mas eu queria pedir para que vocês abrissem aqui em Mateus, capítulo 18. A gente vai ler em tópicos, né, em pedaços aqui, discutir algumas questões que envolvem o pastoreio, que eu achei muito importante, né? Então, por favor, quem puder me ajudar, eu gostaria que lesse primeiro essa primeira parte aqui, Mateus 18, versículo 6 ao 11. Eu vou ler, peraí. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É meio inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Muito forte, né? Esse texto. E por que eu peguei esse texto de Mateus 18? Na verdade, eu ia usar só a parábola da ovelha perdida, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração que a gente precisava olhar todo o contexto desse capítulo, porque é muito importante.
Então, em primeiro lugar, quando a gente nasce de novo, aceitamos a Jesus, somos salvos, começamos ali a ser pastoreados, né? Vamos crescendo, vamos avançando e chegamos num nível que a gente consegue começar também a cuidar de outras pessoas. Começamos a reproduzir aquilo que nós estamos recebendo. Beleza, mas o que a palavra vai ensinar aqui? Se vocês prestarem atenção, o contexto da parábola da ovelha perdida é de um escândalo, é de uma ovelhinha, né, que se escandalizou ali por algo que tem acontecido e ela sai do aprisco, porque, como a gente até falou no começo, a ovelha é um animal muito bobinho, é um animal que qualquer coisinha engana ela. Então, fala também de uma figura de uma certa imaturidade, de um início, né? Essa figura da ovelha. O que a palavra está nos alertando aqui, em primeiro lugar, para a gente poder exercer esse pastoreio de acordo com, vamos falar assim, né? Exercer o pastoreio com o coração do Senhor mesmo, sabe? Motivados por aquilo que Jesus deixou para a gente. Em primeiro lugar, é essa questão de nós buscarmos não sermos motivo de escândalo. E vocês concordam comigo que isso aqui é um fruto de uma pessoa que já está mais madura na fé? Não sei se vocês conseguem perceber. Dificilmente um novo convertido ele vai conseguir ter esse entendimento de que ele não pode servir de escândalo para o próximo dele. Na verdade, normalmente o novo convertido ainda fala muito aquela coisa assim de mas o que tem? Ou novo convertido ainda chega também assim, é pecado tal coisa? É pecado tal outra coisa? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? E a gente sabe que tem questões que não se tratam nem de ser ou não ser pecado, mas existem questões que são o mérito da gente não escandalizar o nosso próximo, que a gente deixa de fazer, não é nem porque seria talvez errado, mas para não causar tropeço para uma outra pessoa, né? E, bem, falando dessa questão, a gente segue para a segunda parte, que é a parte em que ele fala que a ovelha se perdeu, né? Então ele fala, não desprezem nenhum desses pequeninos, eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que ele não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Está dizendo aqui. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Ainda assim, também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. O que a gente pode aprender com esse trecho aqui, da questão da ovelha perdida? O que salta aos olhos de vocês quando a gente lê essa parábola que Jesus contou? O amor de Jesus é incondicional, né? E acho que esse texto aí prova e resume tudo. Não tem o que falar, mas se ele fala que vai abandonar todo mundo só por você, quem fala isso hoje em dia? Sim. Acho que a vez que quem precisa de cuidado é normalmente quem mais nós temos que dar atenção, não sei. Porque, por exemplo, as outras estão bem, as outras estão seguras, né? As outras ovelhas, mas aquela ali que saiu é muito importante. Ela acaba se tornando mais importante por estar perdida, né? Sim. Muito bom isso que você falou. Faz a gente pensar, pessoal, de que quando a gente está tratando de uma ovelha perdida, a gente está tratando de sair da nossa zona de conforto. Porque concorda que para o pastor seria mais confortável ficar onde ele está? Porque afinal de contas ele está com 99, está faltando só uma, né? Mas o que Jesus está ensinando? Primeiro, qual que é a visão do Pai a nosso respeito? Cada um de nós é extremamente importante. A Bruna não vai ser substituída pela Dani, nem a Dani pela Bruna, né? Precisa da Dani e da Bruna no reino de Deus. O Senhor quer as duas de maneira individual, né? Então, a gente, até uma coisa que eu vejo que
Satanás tem criado essa cultura ao longo dos anos, é essa coisa da gente ser visto como número, né? A moda, não sei se vocês já repararam, mas vira e mexe, entra uma tendência de moda, tá todo mundo vestido igual. Vocês já repararam isso? Ou um corte de cabelo, e todo mundo corta aquele mesmo corte de cabelo, para ficar tudo igual, né? E o que isso me fala às vezes? É claro que eu não estou aqui pregando contra isso, nem falando que é errado, mas às vezes isso me traz um incômodo de assim, poxa vida, como o inimigo quer nos roubar na nossa individualidade, né? De modo que a gente se esqueça muitas vezes de que nós somos preciosos para o Senhor. Então isso fala em primeiro lugar da gente mesmo, né? De como o Senhor nos dá valor, mas também fala de uma posição de sair da zona de conforto. Então, assim, quando eu estou falando de uma ovelha que está perdida, que saiu do aprisco, em primeiro lugar, fala de que a partir do momento que eu percebi, eu preciso ir atrás. Eu preciso ir atrás dessa ovelha, né? Quem é essa ovelha perdida? É necessariamente alguém que está dentro da igreja? Não. A gente pode pensar também em pessoas que não conhecem o Senhor. Até porque uma outra ilustração que Jesus usa para explicar essa figura do pastoreio, ele fala assim, né, que as ovelhas dele conhecem a sua voz. A ovelha que é desobediente, que sai do aprisco, é porque ela não aprendeu a reconhecer a voz do pastor. Então ela é facilmente enganada por qualquer outro ruído que pareça mais atraente. Ela é curiosa, ela quer explorar o que está fora. Isso fala muito, né, da pessoa quando ela está sem salvação mesmo. Agora, quando a gente é ovelha de Cristo, a gente conhece a voz do nosso pastor. Por isso a gente não sai do aprisco, né? Não é mérito nosso, eu sou uma ovelha obediente. Não, é porque a gente conhece a voz do pastor, então a gente não é mais enganado, né? Mas quando a gente fala de uma ovelha que está perdida, a palavra chama a gente, dá um chacoalhão, assim. Sai do seu lugar e vai atrás dela, né? Quem que pode ser essa ovelha perdida hoje? Pode ser alguém que estava dentro da igreja e saiu por algum motivo, mas pode ser aquela pessoa da sua família que ainda não recebeu Jesus, que você está orando por ela, que você coloca diante do Senhor, né? É uma ovelha perdida. Bom, aí eu quero falar dessa terceira parte, que vai falar sobre confronto no pastoreio. Porque quando a gente fala de cuidado e de pastoreio, tanto quando a gente recebe o pastoreio, quanto quando nós vamos transmitir isso para alguém, a gente vai ter confronto, né, pessoal? Quem nunca se viu aí confrontado, seja por um líder, por um amigo, né, por alguma pregação, alguma coisa que o pastor falou no púlpito e você ficou meio assim, nossa, mas isso? E aí desce meio que, né, meio aquele incômodo assim, você fala, mas será mesmo que isso é errado? Será que eu tenho que abandonar tal coisa? Será mesmo que o pastor não está exagerando quando ele me fala isso? Quem já se sentiu assim? Só eu? Quem já se sentiu confrontado no pastoreio? Sempre, né? No culto de domingo, inclusive. Né? Olha que foi minha mãe que pregou. Aí não dá nem para questionar muito, né, Matheus? Tem nem pra onde fugir, né, cara? É verdade. Não, mas é isso mesmo. E tem a diferença, né? Que a gente tem que ser confrontado, né? Você leu a parte que Jesus fala, né? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor e pessoas estão sendo instrumento de Deus ali no altar, né? E é o próprio Deus falando. Sim. Então há esse confronto, né? Se a gente não tiver isso, ou tá morto, Sim. ou não faz mais parte do Senhor. Obrigada, Edi, por compartilhar. Uma coisa que a gente repara, eu reparo muito, por exemplo, no mundo, assim, quando a gente vê pessoas de fora que não conhecem a palavra, por exemplo, na empresa, eu vejo muito assim, pessoas que têm dificuldade de se sujeitar à autoridade do chefe, né? Por quê? Porque não está acostumada com confronto, não está acostumada a ouvir não, ou não pode, agora não, espera um pouco, né?
coisas elementares, e até a nossa geração, que vem aí, a gente sabe várias questões que acontecem no mundo, tem sido uma geração com menos, a figura do pai parece que está desaparecendo, assim, né, no geral. Então, as mães estão tendo reproduções independentes, ou mães solteiras, enfim, e por vários fatores, não estou aqui para entrar no mérito disso, mas o que acontece, né? São famílias que já nascem sem uma estrutura completa, e esses filhos já nascem numa situação de mais rebeldia, né? Muitas vezes não aceitam a palavra de confronto da mãe, né? Porque se sentiram rejeitados por falta daquela figura paterna, enfim. Então a gente percebe que o confronto ele é bênção, né? E quem não recebe sofre muito na vida mesmo, no âmbito natural da vida, né? Que dirá no âmbito espiritual, né? Vamos ler esse terceiro trecho? Mateus, você poderia continuar, por favor? Do 15 ao 17? Sim. Vamos lá, então. Do 15 ao 17, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Olha só que doido, né? O que a palavra está dizendo aqui? E aí, de novo, eu quero que a gente faça esse exercício, tá? De pensar, tanto quando eu estou ali no papel de ovelha, de quem está recebendo o pastoreio, mas também quando eu estou no papel de pastor. Porque o que eu acho que vocês já perceberam, né? Um dos objetivos principais dessa aula é fazer com que, se existe ainda alguma vaga ideia de que o pastor é só o pastor Samuel, eu espero que ao final dessa aula isso caia por terra, porque ele é nosso pastor, nosso líder, com certeza, é o líder principal da igreja, mas o pastoreio, o cuidado com as vidas é responsabilidade de todos nós, né? A palavra não fala ide, vossos pastores, e fazei discípulos. Não, ela fala ide para todo mundo, né? E fazer discípulos, e ensine você a guardar as coisas que eu tenho ensinado, não é? Então, é um mandamento que é para todos nós. Quando a gente... Então, vamos fazer esse exercício aqui. Esse texto está falando assim, se o irmão pecar contra você, então, se ele te ofendeu, ou também, se você, né, numa situação de confronto, esse irmão se ofendeu com você, ficou chateado contigo, né? Você vai primeiro tentar mostrar. Então, você vai confrontar. Ó, querido, ó, ovelhinha. É por aqui o caminho. Não é por aqui. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus fala. É isso, isso e isso, né? Até no discipulado, a gente falou na aula passada sobre discipulado, né? No discipulado isso é muito comum de acontecer. A gente, pelo menos eu me encantei muito, assim, com a visão do discipulado, amei, logo que eu conheci, né? Já queria viver isso o quanto antes, porque eu falei, nossa, é verdade, tá na Bíblia, né? Eu quero ser discipulada. Mas na parte boa, né? Porque logo que veio o primeiro confronto, eu já falei, não sei bem se eu quero ser discipulada, não, viu? Porque dói um pouco, né? Às vezes, ouvir e crer em certas questões, né? É como se colocasse um espelho, né? Você acha que você tá. As meninas vão entender meu exemplo. Sabe quando você se maqueia com a luz meio ruim? E aí você acha que você saiu maravilhosa, mas quando vem uma luz correta, assim, você tá toda bagunçada, né? Passou o blush parecendo que tomou uma chinelada no rosto, enfim. A base tá muito clara, né? Então, assim, o confronto, ele traz exatamente isso, ele mostra a imagem correta. Olha como que você está. Isso não está bom, isso não é legal. Por que que não é legal? Porque eu não acho legal? Não, porque a palavra de Deus está dizendo que não é bom para você, né? E esse é o caminho. Bom, aí ele continua dizendo: se você mostrou o erro para o irmão, ou se alguém está tentando te mostrar o seu erro e você não recebeu, o que vai fazer em seguida? Chama mais 2 ali, não é isso? Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta. Mas se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas.
Então, vai chamar ali uma liderança, né? Vai chamar ali um presbítero, não sei, né? Alguém que faça sentido naquele momento. Mesmo assim, não quis ouvir, aí a palavra fala, né? Faça o que manda as escrituras sagradas, elas dizem, né? Qualquer acusação deve ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos, né? Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, por isso que é um pouquinho diferente. O que está acontecendo aqui, né? Você vê que a palavra ela estabelece uma relação de pastoreio que é quase uma coisa de família mesmo, não é? Eu lembro também, assim, por exemplo, quando eu brigava com meu irmão, né? Briga de criança, por qualquer coisa. E aí, primeiro eu tentava resolver com ele. Não dava certo, eu contava para minha mãe. Aí não dava certo nem com a minha mãe falando, a gente levava para o pai, que era a instância máxima, né? Então, é mais ou menos essa relação aqui. Mas o que a palavra está nos mostrando, que eu queria destacar desse trecho? Que existe confronto dentro do pastoreio. Existe, sim, a situação que não é tão confortável. E o Senhor, Ele quer que a gente tenha corações que recebam esse confronto, porque quando a gente tiver que passar isso para alguém, né, é a primeira coisa que nos respalda. Se nós somos ovelhas que foram obedientes à voz do pastor, né, que no momento em que precisou ser confrontado, soube receber isso, com certeza nós seremos capacitados pelo Senhor também, né, para poder confrontar outras ovelhas em amor e ajudar que essas ovelhas continuem crescendo, né, de maneira saudável. Então, eu acho que... Gente, só me avisem, porque como hoje eu não estou vendo aqui as 2 telas, a hora que o link tiver para finalizar, deu uma notificação aqui, não sei se foi isso. Falta 10 minutos. 10 minutos? Tá, então... E o Marcelo postou algumas coisas no chat aí. E alguém pode ler para mim, então, por favor? Que eu tô realmente hoje sem ver aqui, tô só com a apresentação. Você lê para mim, Edi, o que o Marcelo colocou aí? Fala para ele ler, mulher. Pode ler, Marcelo, então você mesmo. Eu coloquei aqui. A salvação de uma alma não é a transação antiquada, né, que geralmente pensamos que seja. A redenção não é uma questão de contabilidade divina, em que Deus anota em seus livros que está dentro e que está fora. Deus chora pelos perdidos e regozija-se quando alguém é salvo. A sua dor é profunda por causa da condição de perdição da humanidade, e a sua alegria é completa quando um pecador se arrepende. Uau! Top! Marcelo já pode ser encaminhado aí, né? Quem sabe? Eu vou ler outra coisa que eu achei gente. interessante aqui, ó. Encontrar uma ovelha perdida gera uma alegria enorme. O coração egoísta deseja que toda a atenção seja voltada para si, mas aqueles que enxergam a dor dos outros se alegram pela recuperação de alguém que parecia irrecuperável. Assim foi com amigos e vizinhos do homem que recuperou a ovelha perdida, e o céu que se alegra com um pecador arrependido. Não existe espaço para o egoísmo, apenas para festejar. Muito legal. Obrigada por compartilhar, Marcelo. Gente, para finalizar, então, fechando esse ponto do confronto, que é meio forte, mas que eu achei importante destacar, os versículos 21 e 22, no mesmo capítulo, Mateus 18, falam assim, né? Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Lembra do texto lá em cima, né, que a gente acabou de ler? 7 vezes? Jesus respondeu: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, assim, o que eu quero trazer também, que é importante destacar? Quando a gente recebe o confronto, ou quando a gente
precisa, às vezes, confrontar um irmão em amor, né? Por favor, essa é a palavra-chave. A gente nunca deve permitir que isso vire uma coisa para guardar mágoa. Mesmo quando a Bíblia fala, né, que você vai tratar como um pagão, um publicano, aquele que não ouvir a voz nem da igreja, né, não recebeu o confronto. Então vamos pensar numa coisa bem prática. Aquela pessoa que decidiu mesmo, né, se chateou com uma situação e foi embora da igreja. E não quer voltar, não quer receber visita, não quer nada, não quer mais. Quando a Bíblia fala que é para tratar como um pagão, um cobrador de impostos, não está falando de guardar mágoa. Mas está falando assim, não dá para ter aliança com essa pessoa, porque ela não recebeu a palavra, né? Então a palavra fala que nós vamos nos aliançar, né, como igreja, uns com os outros, porque o elo que nos une, em primeiro lugar, é o Espírito Santo, né? Agora, não fala de guardar mágoa dessas pessoas, até porque a gente sabe, se a gente guardar mágoa, a gente está em pecado e aquilo está atrasando a nossa vida, né? Então eu queria deixar isso também muito importante para a gente se lembrar. Mesmo numa situação de confronto em que alguém falhou com você e você não conseguiu ali trazer, vamos dizer assim, essa pessoa, isso não é um respaldo de Deus para que você tenha mágoa dela, para que você enfim, exerça essa justiça própria, né? Eu não quero mais, não gosto nem de falar no nome. Isso não pode existir entre nós, né? Porque não é o princípio. Jesus morreu por todos nós, inclusive por esse que talvez hoje não esteja entendendo, né? Esse confronto. Bom, acho que dá pra gente mudar o link então. Beleza, partiu. Vamos lá, galera? Aí a gente já continua. Até já. Hello, estamos de volta. Parece uma coisa nada a ver que eu pensei nesse 45, às vezes, tipo num programa de TV, não perca, o segundo bloco, depois dos comerciais. Ai, meu Deus. Gente, tá dando pra entender a ideia de falar sobre pastoreio hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? A Alzinha tá falando aqui, né? Que sim, legal, Val. Gente, então, queria apresentar para vocês aqui um vídeo, vou colocar no YouTube aqui. Curtinho, 4 minutinhos, mas ele traz uma mensagem tão importante que eu achei que valia a pena compartilhar, tá bom? Então, vou só pedir para vocês, eu vou fechar o microfone, mas vocês me sinalizem quando estiverem vendo a tela, por favor. Estamos, né?
gente só não tá ouvindo. Já tá no jeito, som. Ô Bruna, é que você tem que compartilhar só uma guia, não a tela toda, porque se for a tela toda não sai som. E na hora de compartilhar lá, escolhe a guia do YouTube que vai sair o compartilhamento. No caminho do outro episódio, esta história da busca e achado de uma ovelha que se desvia das outras nos faz lembrar de um outro episódio que aconteceu certa vez na fronteira entre Israel e o Egito. Um ônibus estava cheio de turistas seguindo para conhecer o monastério de Santa Catarina e o Monte Sinai, que ficam na mesma região dentro do território egípcio. No caminho, o guia aproveitou a viagem para explicar aos turistas a importância dos rebanhos para aquela região e como os pastores valorizam as suas ovelhas. Enquanto ele explicava essas peculiaridades culturais, os passageiros viam da janela do ônibus vários rebanhos junto aos seus pastores, num local que parecia uma espécie de guarda coletivo, onde havia água e vegetação com relativa abundância. Alguém então solicitou para parar o ônibus para que pudessem tirar algumas fotos e prosseguir a viagem. As relações entre Israel e Egito não estavam muito bem nesse tempo e a zona de fronteira entre os dois países era um lugar deveras perigoso. Mas ele cedeu ao pedido, dando aos viajantes 10 minutos para tirarem as fotos e voltarem para o ônibus. Enquanto eles posavam para as diversas fotografias, alguém percebeu que um dos pastores tomou uma das ovelhas no meio das outras e, com certa firmeza, quebrou-lhe a perninha. Pastores no Oriente Médio geralmente são pessoas rudes por natureza e sem muita instrução escolar. Os turistas, é claro, ficaram horrorizados com a cena e protestaram ao guia se não haveria ali um núcleo de proteção aos animais. Enquanto isso, o pastor calmamente enfaixava a perna quebrada do animal como se estivesse apenas brincando com aquilo ou treinando primeiros socorros. O guia se aproximou dele e perguntou-lhe em árabe o que estava acontecendo. Após a explicação gesticulada, típica do povo oriental, ele voltou para o grupo e deu a explicação. Aquela ovelha, disse o pastor, era um animal muito travesso e de difícil adestramento. Ela era a única que não obedecia à sua voz e sempre fugia do meio das outras. Nem mesmo o cão pastor dava conta dela. Um dia, ela ficou desaparecida por 3 semanas e quase morreu. Noutra vez, foi resgatada por um amigo e, nesta última, uma cobra venenosa quase a picou, não fosse a chegada urgente do pastor. Muitos, continuou ele, haviam aconselhado a vender o animal para o abate, se livrar dele, pois estava dando muito prejuízo com veterinários e medicamentos, depois de ter a sua lã danificada devido à peripécia pelo deserto. A lã ficava, nesse caso, cheia de gravetos e carrapichos, tornando-se inapropriada para a tosquia. Mas aquele pastor gostava do pequeno e teimoso animal. Por isso, pensou em quebrar-lhe a perna para sua própria segurança, pois assim não conseguiria mais escapar do grupo, fugindo para longe. Dói mais em mim do que nela, concluiu o pastor, mas eu tenho de fazer isto para sua própria segurança. O único problema é que a partir dali, enquanto todas as ovelhas iam caminhando no trajeto entre o oásis e o aprisco, aquela teria de ser carregada em todo o percurso. Ter um pastor que nos cuida é mais do que ter um pensamento positivo ou um otimismo mental. É sentir-se literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E como isto faz bem à alma e refrigera o nosso ser ao atravessarmos o caótico deserto dessa existência. Afinal, ele nos fornece oásis que aliviam a nossa travessia e garantem que todo sofrimento, por mais duro que seja, será passageiro, pois um dia, sim um dia, habitaremos para sempre na sua casa. Não será apenas por um tempo, mas para todo sempre. Nós, ao lado do bom pastor. Achei interessante. Deu para entender? Sim. Eu achei interessante
interessante compartilhar isso. E assim, né? Não aqui falando que então quanto mais a gente errar, melhor, porque a gente vai ficar no colo de Deus para sempre, né? Mas de falar do amor de Deus mesmo na repreensão, mesmo quando nós precisamos ser corrigidos, né? E mesmo que isso a gente consiga transmitir também na hora que a gente estiver lidando com pessoas, porque eu fico assim, não sei se vocês também se sentem dessa maneira, mas eu fico um pouco entristecida às vezes de ver uma igreja e eu não estou falando da nossa comunidade, eu estou falando da igreja no cenário geral, uma igreja que não deseja se responsabilizar por pessoas, uma igreja que quer só terceirizar, né, o evangelismo. Então, que vem alguém que saiba evangelizar e essa pessoa evangeliza, né? E o cuidado com as ovelhas que o pastor que passa, né? Quando a responsabilidade é nossa, né? E eu acho que uma coisa que faz assim muito sentido, né? Quando a gente fala de que a ovelha reconhece a voz do pastor, a gente fala isso no sentido da palavra de Deus, né? Mas também, vamos colocar aqui uma figura mais próxima, né? Quando a gente tem o discipulado. O que acontece, né? Dentro de um discipulado, muitas vezes, a gente sofre ali um certo confronto, um certo choque de realidade, mas a gente reconhece a voz daquele pastoreio. O Espírito Santo testifica que aquilo que está sendo dito porque é para o nosso bem e tá certo mesmo. A gente precisa cuidar daquela área, ou precisa mudar, ou precisa pedir perdão, né? Quantas vezes, né, eu cheguei, por exemplo, numa queixa e eu ouvi assim, mas errado é você. Né? Eu ali achando que eu estava certa, que eu estava correta. Não, mas errado é você. Né? Você que precisa dar o exemplo, você que precisa dar o primeiro passo. Né? E não é fácil muitas vezes a gente receber esse tipo de confronto. Né? Isso que você está cultivando é um vício. Né? Então, assim, às vezes assusta, né? Nossa, um vício? É um vício. E a palavra de Deus garante liberdade para nós. Então, não faz sentido uma pessoa convertida, salve Jesus, ter algum tipo de vício. Né? Vamos orar por isso, vamos caminhar junto. Né? Só que, assim, como que nós vamos tocar? Como que a gente espera, por exemplo, que um único pastor vai tocar áreas tão profundas de uma pessoa com ela indo apenas no culto, por exemplo? Requer investimento. Vocês lembram da figura que eu falei do pastor que leva pelo caminho? Né? Como que é esse caminho? É estar junto, é caminhar junto. Então, qual que é esse modelo de pastoreio que eu estou falando aqui? É um pastoreio que é pelo caminho, né? Vou dar alguns exemplos práticos aqui. A Bruna, né, no trabalho dela, com a colega de trabalho. Minha colega de trabalho pode até topar assistindo o culto da Betsaida lá online. Pode ouvir uma ministração, ali não estou minimizando, né? Não estou querendo dizer que uma coisa é mais importante que a outra, não é isso. Mas vocês concordam que ela ouviu uma pessoa de fora falar e até, ok, recebeu aquilo, mas para que aquilo venha surtir, atingir as áreas específicas da vida dela, muito mais fácil a Bruna, que já conhece essas áreas, falar, muito mais fácil a Bruna poder apontar, e eu estou falando de mim como exemplo aqui, só pela questão da aula, mas né, a Dani tem as amigas dela, né, de trabalho, a Dani vai falar sobre Jesus e a Dani já conhece as necessidades que essas meninas têm. Então a Dani vai poder transmitir uma coisa que é pessoal, que é aplicável àquela pessoa mesmo, né? Eu queria muito assim, que a gente saísse daqui, como que eu posso falar, assim, apaixonados mesmo por essa visão. Sabe, porque isso é tão de Deus, né? Quando você vê, por exemplo, Paulo falando com Timóteo, olha, cuida do seu estômago, né? Como que, vocês acham que quem estava com Timóteo ali, será que todo mundo sabia que Timóteo tinha um problema de estômago? Não, mas aquele que caminhava junto com ele, que pastoreava ele, sabia que aquilo era um problema, que aquilo precisava ser cuidado, né? Tocando aqui. Então,
eu quero muito encorajar que a gente traga essa responsabilidade para nós, porque aquilo que nós recebemos, né, a palavra fala, né, de graça recebemos, de graça damos, né? Então, assim, nós precisamos ter esse coração de continuidade no reino, de Senhor, aquilo que começou em mim, né, o Senhor vai concluir essa boa obra. Como? Né? Eu até fiz a pergunta aqui. Como que eu sei que eu consegui gerar um discípulo? Alguém saberia me responder essa pergunta? Como que eu sei que agora sim essa pessoa é um discípulo de Cristo? Vamos dizer assim, um grande sinal, uma grande marca de que a gente tem de fato um discípulo e não só um simpatizante, né? Alguém saberia dizer? Posso falar? Pode. Quando ele aprende e começa a caminhar junto com o seu discipulador e ser obediente à palavra de Deus. Legal, Val, obrigada por compartilhar. Sim, essa é uma grande marca. Mas eu ainda diria que uma marca que é bem relevante, assim, que você fala, uau, olha só, é quando essa pessoa começa a querer fazer pelo outro o que ela recebeu. Quando ela entende que aquilo que ela recebeu é tão poderoso, é tão transformador que não pode ficar só com ela. Precisa ser passado adiante. É quando aquele discípulo começa a fazer outros discípulos, né? Ou pelo menos cria esse senso, tem essa revelação, né? Então, que isso começa através de nós. Até quando eu vi as pessoas que queriam entrar na aula e tal, né? Eu falei, nossa, que legal, são com esses que Deus quer falar, que Deus quer despertar. E aqui eu não estou falando talvez nenhuma coisa, provavelmente eu não estou falando nada novo, nada que você já não tenha ouvido, né? Mas a palavra fala que nós devemos trazer a memória, que pode trazer esperança, né? O que traz esperança para esse mundo? É salvação. Então a gente precisa se lembrar que nós precisamos, como esse pastor que deixou 99 lá e saiu para procurar aquela aluna que se perdeu, a gente precisa estar disposto a sair da nossa zona de conforto para ir atrás dessas pessoas, dessas vidas, né? Bem, continuar aqui uma última parte que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu só apresentar de novo aqui. Estão vendo a tela? Sim. Legal. Olha só esse texto aqui, gente. Quem pode ler para mim, por favor? Eu leio, vamos lá. Pastoreio, crescimento e multiplicação. A igreja que pastoreia. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Uau! Obrigada, Matheus. Acho que eu não preciso nem explicar muita coisa aqui, né? Mas eu queria ressaltar um ponto importante também sobre o pastoreio, que apesar de nós termos a responsabilidade de cuidar, né, das pessoas, de transmitir aquilo que nós recebemos através do Evangelho, da palavra, nós não temos os nossos discípulos ou os nossos seguidores. Eles são de Cristo. E isso é libertador porque, primeiro, né, não é nosso o encargo de fazer a pessoa entender. Então, quero dar um exemplo aqui.
Então tá bom, eu entendi isso e eu tô começando lá a evangelizar uma pessoa no serviço, que eu acredito que ela precisa, ela compartilha algumas coisas comigo, abre algumas coisas para mim e eu quero ali compartilhar da palavra de Deus com ela. Só que já são 2, 3 anos orando para essa pessoa, investindo, e ela não dá sinal de resposta. Parece que não quer. Eu vou abandonar, porque já cansei, não vou investir mais. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer que não é a gente que faz crescer. O texto está dizendo aqui, Deus é quem faz crescer. E que muitas vezes existe uma cooperação de outras pessoas também, né? Aí vou dar até o meu exemplo, né? Eu lembro que quando a Michele começou assim a falar de Jesus para mim e tal, e eu era o pior público para se evangelizar, porque eu era aquela pessoa que já achava que era crente, sem ser, né? É a pior pessoa que tem para você evangelizar, porque ela acha que já sabe tudo, não sabe nada, né? Mas o que a Michele, por exemplo, usou de estratégia? Ela começou a me apresentar para outras amigas, também cristãs, né? E muito legal, porque assim, às vezes uma coisa que ela me falava e eu não queria ouvir, de uma outra pessoa eu conseguia ouvir, né? E aquilo ia gerando um trabalhar de Deus no meu coração, né? Então é muito importante a gente entender que a igreja pastoreia. Então, por exemplo, às vezes eu sei que, sei lá, tem uma discípula da Vera que eu sei que está com uma situação difícil, né? E aí, poxa, eu queria estar junto também, eu queria servir, queria fazer algo para... Você não só pode, como deve, seja instrumento de Deus. Ah, não, mas é a discípula da Vera, não vou fazer nada. A Vera que vai lá e cuida, entende? Essa mentalidade de que, é responsabilidade de fulano, né? Ou é só minha responsabilidade, ninguém pode se meter. Não, né? Numa cooperação, como o texto está dizendo, nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores, a gente facilita o ambiente para que as pessoas recebam a palavra. É só isso que a gente faz. Mas o trabalho é todo dele, isso é leve, né? Por isso que ele até fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque assim, não está em nós a responsabilidade de fazer a pessoa acreditar em Deus, ou de fazer aquele irmão que está magoado com a igreja cair a ficha dele e ele voltar. Não. Está na nossa mão só facilitar o ambiente. Então é o estar junto, é o ter comunhão, né? Muitas vezes é aquele almocinho que você marca, né? Sem nenhuma intenção, só que não, né? Recebe aquela pessoa com amor, é aquela ligação que você faz, né? Às vezes é aquele cumprimento no final do culto, você vê que a pessoa está indo embora para não falar com ninguém, você corre lá e fala, olha, né? Que bom que você veio, eu notei que você veio, estava fazendo falta. Tudo isso vai criando um ambiente, né, em que vai facilitar o agir de Deus, né, na vida dessa pessoa. Torna tudo muito mais simples para a gente também, né. Aqui o texto também destaquei que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, que fala duas figuras, né, tanto a lavoura quanto o edifício, de que elas estão o quê? Sendo trabalhadas, né, o tempo todo. O edifício está em construção e a lavoura, ela está sendo regada, adubada, tratada, para quê? Para dar fruto, né? Mas é um processo, né? Então, enquanto nós estamos cooperando com o reino de Deus, nós também estamos ali sendo trabalhados e aperfeiçoados dia após dia, né? Deu para entender? Deu sim. Coloquei de novo, né? De graça recebemos, de graça damos, não está em nós o poder de transformar. Nós somos testemunhas, discípulos, imitadores de Cristo, mas nós não somos Deus, né? Para fazer a pessoa se convencer pelos nossos argumentos ou coisa do tipo. Até destaquei aqui também assim, que o próprio Jesus, ele fala para os discípulos assim, gente, ide por todo mundo, fazer discípulos, mas é o seguinte, não saiam de Jerusalém, né? Não vão por aí fazendo discípulos sem antes receber o Espírito Santo. Então, assim, isso é uma coisa também que é fundamental. Não dá para fazer discípulos sem o Espírito Santo, sem ter o agir dele primeiro em nós, né? Não dá certo, não tem como. Então, se o próprio Jesus falou que sem o Espírito Santo não dá, não é a gente que vai querer, né?
tentar alguma coisa na força do nosso braço. Por que precisamos do Espírito? Porque ele que convence, não é assim que a Bíblia ensina? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Tanto a gente, como ovelhas que são pastoreadas, mas também vai convencer as ovelhas que nós estamos tentando resgatar, né? Bem, Mateus 25. Mateus é o livro da noite, né, Mateus? Você percebeu? Mateus 25. Eu não tô solicitado, pô. Mateus 25, 31 ao 46. É uma leitura um pouquinho longa, mas vale a pena. Queria muito que a gente fizesse essa leitura. Mateus, você leria para mim também esse, sem querer abusar da sua oratória? Claro, com certeza. Calma aí, deixa eu só achar aqui. Do 31 ao 46. Vamos lá, achei. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos me responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Uau! Então é aquilo, né? Quando a gente também está levando o Evangelho, servindo pessoas, ministrando a vida de pessoas, resgatando ovelhas perdidas, Jesus está falando que nós estamos fazendo isso para Ele, como se fosse para Ele mesmo, né? Então é aquela coisa, você deu comida para alguém que tem fome, né? É como se você estivesse dando essa comida para o próprio Jesus, né? Então, isso para nos encorajar, mas também para nos trazer temor. Fico pensando, né? No sentido assim de, eu quero que o Pai se alegre, né? Que Jesus sorria quando Ele me vê naquele dia, né? Que Ele lembre de mim como alguém que de fato buscou agradar o coração dele. Claro que ninguém é perfeito, né? Mas nós estamos buscando o quê? Imitar a Cristo. E o que Ele fez, né, o modelo que Ele deixou, nós queremos seguir. Nós queremos ter esse coração, né? Aqui eu coloquei esse texto também, que fala sobre também confronto, né? Que foi o meu destaque de hoje. Então, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, que são maduros, né, devem restaurá-lo com mansidão. Então, também a gente tem que ter aquele cuidado de, né, de novo, não causar escândalo, até no sentido de como vai confrontar essa pessoa, de como vai trazer ela para esse lugar de arrependimento, né? Cuide-se, porém, cada um, para que não sejam tentados, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Então, isso é muito importante. Bom, última coisa que eu queria deixar aqui para nós, eu usei muitos textos, né? E eu gosto mesmo de usar os versículos, porque a gente está falando de algo que está na palavra, não é a minha opinião, não é a opinião da igreja nem mesmo, né? Mas a gente se preocupa em apresentar isso, assim, explicando que nós estamos inseridos numa comunidade que se preocupa muito em cumprir com esses princípios, em honrar a palavra de Deus, em obediência, em amor, né? E, bem, depois desse texto super forte que o Mateus leu, eu também queria deixar esse último texto, queria que a gente prestasse bastante atenção, porque Jesus está falando com Pedro aqui, né? Esse aqui eu vou ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão,
filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu não sei quantos já tinham reparado nisso, né? Mas aqui Pedro está sendo restaurado por Jesus. Porque Pedro negou a Jesus exatamente 3 vezes, né? E aqui Jesus estava dando a chance de que ele o afirmasse, né? Por 3 novas vezes. Talvez Pedro não estivesse entendendo completamente o que estava acontecendo naquele momento, né? Mas Jesus estava restaurando a vida de Pedro, porque Pedro, não sei se vocês se lembram disso, mas depois que ele traiu Jesus e que ele se deu conta do que ele tinha feito, que ele negou a Jesus, ele voltou a pescar, tipo assim, um sinal claro de que ele tinha desistido, né? De Jesus, do Evangelho, de acreditar em todo aquele propósito que ele havia tocado. Mas aqui Jesus está falando assim, se você realmente me ama, né? Se você realmente deseja provar esse amor por mim, qual a resposta mais clara que você pode me dar disso? E aí que eu tirei aquela pergunta que eu fiz, né? Qual o sinal que um discípulo de fato foi gerado, né? É quando a gente pastoreia, é quando a gente cuida das ovelhas, né? Então, assim, essa é a resposta de amor mais linda que nós podemos oferecer ao nosso Deus, né? O salmista fala assim, que darei ao Senhor, né? Por todo o bem que me tem feito. Mas aqui tem um caminho de uma resposta, né? Só que não é fazer isso só pela questão religiosa, né? De eu tenho que fazer. Não, mas entendem? A resposta de um coração de fato que entendeu, né? Que foi perdoado, né? A palavra diz, né? Quem é muito perdoado, muito ama. E quem muito ama, faz o quê? Cuida das ovelhas. Passa isso para frente, pastoreia, né? Se envolve com a comunidade. Não fica ali esperando que alguém faça, que alguém diga, que alguém pregue. Não, eu vou, né? Tipo, a gente precisa ter um coração tipo Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Não sei falar direito, não sei como é que vai ser, mas eu quero ir, né? Porque foi isso que eu recebi. Então, queria realmente encerrar essa aula deixando essa palavra com vocês, né? Encorajando cada um de nós, começando por mim mesmo, né? De que nós precisamos ter esse coração que deseja de verdade responder ao amor de Deus, dando continuidade, né, àquilo que nós já recebemos. Amém? Então, queria agradecer, muito obrigada por vocês estarem comigo aí nessas 4 aulas. E é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui, agora eu deixo aberto. Acho que queria agradecer primeiro, né, pela aula, foi ótimo. Eu aprendi bastante. Eu não participei de todas, mas as que eu participei foram ótimas. Eu acho que esse tema que você trouxe, você passou muito bem. Foi bem legal, assim, pra falar a verdade, porque você é bem descontraída, você sabe explicar muito bem, então fica gostoso de aprender. Então, meus parabéns, Deus abençoe. Fico honrada, amigo. Obrigada, de coração, obrigada mesmo. Muito obrigada, Bruna. Deus abençoe. Faço minhas palavras de Mateus, explicou muito bem. Deus abençoe mesmo. Aprendi muito. Obrigada. Bom, eu te agradeço, Bruna, 100 vezes mais aí na sua vida. Hoje nós estamos concluindo esse ano aqui do Beth School. Eu não sei se a Bruna pensou em fazer uma provinha. Sim. Você pensou, né? Aí você... Uma avaliaçãozinha. Isso, pode disponibilizar lá no Classroom lá, que aí o pessoal vai ter acesso. E agradecer a todos vocês aí que participaram, né? Os que se mantiveram firmes aí o ano todo, né? O ano inteiro. E vamos ver agora o que vai acontecer pro ano que vem, né? Vou ter uma conversa com o pastor Samuel para ver
se nós vamos fazer um módulo 2, ou vamos fazer um outro, enfim. Com certeza alguma coisa vai ter, tá? Porque foi uma experiência boa, né? Por um lado foi muito bom, mas por um outro lado também ficou um pouco difícil, porque é difícil você se acostumar com online, né? É difícil, não é? A gente não volta nos módulos presenciais. Não é fácil não, não é como diz o Samuca, o presbítero Samuel, não é brinquedo não. Mas foi o modo que nós achamos para continuar, né, a obra de Deus. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Agora vamos dar uma bela descansada nas segundas-feiras também, né? Assim como na quarta, férias. E aí a gente vai falando com vocês aí por e-mail, WhatsApp, quais serão os próximos passos. Mais uma vez, obrigado, Bruna, pelas tuas aulas, e obrigado também a todos vocês que participaram. Marcelo, obrigada. Marcelo, também Deus abençoe cada um de vocês, e vamos passar isso para frente, né? A gente leva a Beth School agora por onde a gente estiver também. A oportunidade que nós tivermos, a gente vai repassando essa palavra, né? Eu ia elogiar a professora, ela falou da prova, vou deixar pra lá. É simples, não, mas é simples. Não, eu tô brincando. Obrigado pela defesa das aulas, uma bênção. E assim, agradeço muito, né, a cada professor que passou aqui por nós. Agradecer muito a vida do Paulo, da Vera, do Matheus, que nos puseram, né, a estar se dedicando como mestre, né, da palavra. E eu falo que é fundamental para o corpo de Cristo, o ensinamento da palavra, da verdade. Isso eu falo que eu sinto falta dos domingos escola bíblica, domingos escola dominical, isso é uma essência com a igreja, com a aprendizagem. Eu digo isso, né? E assim, eu estou muito grata por uma fase que eu ainda estou atravessando, mas assim, foi de uma ponte tremenda para a minha vida. Eu sou grata a Deus pela vida deles, porque assim, foram a minha companhia de segunda e quarta, né? Depois para segunda-feira, mas eu sempre quero estar envolvida com tudo, porque eu me senti como Moisés, né? Que Uri e esqueci o nome do outro agora, que apoiavam os braços dele, né? E eu estou vencendo as minhas guerras, as minhas dores, né? Eu falo que isso não é o corpo de Cristo, os amigos, os irmãos, a gente não entende. Então, assim, a gente, independente do que estamos passando, se faz necessário levantar a cabeça e caminhar, porque não parou em mim, né? Ele continua em mim. Eu quero dar continuidade e eu creio que vai ter mais bênção no ano que vem, em nome de Jesus. E creio que vai ter muitas mais pessoas sedentas e mais envolvidas com a igreja local, em nome de Jesus. Agradeço muito a cada um de vocês. Amém. Obrigada, Didi. Obrigada mesmo. Paulinho, Vera, Matheus. Eu também quero falar, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Eu fiquei quietinho, lembro? Eu também quero agradecer aí a Deus, né, pela vida de vocês aí, por esses alunos aí também que participou todo esse tempo. E isso é louvado porque a gente, como que esteja limitado, ninguém é tão pobre tão pobre que só ele necessita, ninguém é tão rico que não precisa, né? Então todo mundo está aprendendo a cada dia. Isso é mesmo, né? Então é uma pena que as pessoas, mesmo as pessoas que estão dando aula, não venham participar conosco, né? Porque todo mundo precisa aprender. E sempre tem uma novidade, né? Então é a palavra do Senhor cumprindo na nossa vida, né? E a gente fica feliz porque você tem ensinamentos, né? Tem muita clareza para explicar, fica como que o é leve mesmo para a gente entender, e a gente está aprendendo aos poucos aí, né? Então eu agradeço muito, Deus abençoe a sua vida,
precisava delas aí, pra quem também tá dando uma concluída aí, tá bom? Aí, Paulinho aí que tá ouvindo, pode mandar pra mim se for possível. Deus abençoe. Amém. Beleza, Também pessoal? queria agradecer o Oi. e-mail. Eu não participei de todas, mas foi muito legal. Pra mim, que tô chegando assim na igreja agora, né? Foi muito legal